Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, povo abençoado. Queridos, vamos de mais um vídeo. Antes de ir ao vídeo, peço a você que me ajude em oração. Estou até sentado de um lado, não estou bem, não estou bem de saúde. Não vou entrar em detalhes, mas me ajude. Por isso até não participei do debate no programa do Cruvinel, também no programa, canal do meu amigo Rafael Rocha. Eu não estou bem de saúde. Vou gravar esse vídeo aqui, que é algo rápido. O evangelho da graça que Paulo pregava era diferente do evangelho que Pedro pregava? Esse vídeo é uma resposta ao GG, o Geraldo, lá baiano, da Igreja em Espírito e em Verdade. Ele diz que Paulo pregava outro evangelho, o evangelho da graça, e que a graça revelada prega o evangelho de Paulo, a igreja dele prega o evangelho de Paulo. Ele diz que não precisa estudar, a quarta série dele não precisa de mais nada que isso, porque tudo que ele tem foi revelação da graça, que é a revelação do evangelho. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Vamos ao vídeo e vamos ver se isso procede. O evangelho que Pedro, Tiago também e Paulo pregavam era o mesmo evangelho? Era um evangelho diferente? Vamos lá. Neste vídeo eu irei apresentar que o evangelho era o mesmo. O evangelho que Paulo pregava foi aprovado pelos apóstolos de Jerusalém. Os maiores defensores do evangelho de Paulo no concílio de Jerusalém foram Pedro e Tiago, justamente Pedro. O evangelho de Pedro e de Tiago, aprovado por Paulo, pois era dado por Deus, ou seja, o evangelho que Pedro e Tiago pregavam era aprovado por Paulo também, porque era dado por Deus, assim como o evangelho que Paulo pregava foi dado por Deus. Paulo estava justamente justificando aos Gálatas que o evangelho que ele pregava era o mesmo dos apóstolos, pois os Gálatas o estavam desprezando. Isto é, quando Paulo escreve aos Gálatas para falar do evangelho que ele prega, é justamente para dizer que é o mesmo evangelho dos apóstolos. Os Gálatas não queriam aceitar Paulo, porque achavam que Paulo estava pregando um outro evangelho, porque Paulo ensinava a não circuncidar. E os apóstolos ensinavam a circuncidar. Aí Paulo vai e escreve a epístola aos Gálatas justamente para explicar: olha, o evangelho que eu prego é o mesmo dos apóstolos, gente. Dos apóstolos. Professor Ferreira, e a diferença entre a circuncisão e a não circuncisão? Acompanhe o vídeo, você vai ver. Sexto ponto, Paulo era submisso e obedecia a Jerusalém. Bom, são esses os pontos que temos trabalhar no vídeo. Perfeito? Perfeito, professor. Então vamos ao primeiro ponto. O evangelho que Paulo, Pedro e Tiago pregavam era o mesmo. Abre aspas para Paulo aos Gálatas 1, 6 a 7. Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Paulo está dizendo aos Gálatas, os Gálatas estavam cedendo à circuncisão. E os Gálatas achavam que Paulo estava pregando outro evangelho. Aí Paulo diz: vocês passaram daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Mas Paulo diz: mas não é outro evangelho, é apenas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. É, alguns que queriam introduzir a circuncisão no meio dos gentios. Paulo vai explicar, vocês vão ver no decorrer do vídeo, que olha, não existe circuncisão para nós gentios, ou melhor, para vocês gentios. A circuncisão é para os judeus, mas o evangelho é o mesmo, tanto de Tiago, de Pedro, como o nosso, tá bom? Então, não é que há um outro evangelho, é apenas alguns que estão inquietando vocês, querendo transtornar o evangelho de Cristo, como? Querendo impor a vocês, gentios, a circuncisão. Você vai ver no decorrer do vídeo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ainda que nós mesmos os apóstolos, eu, Paulo e os apóstolos, ainda que nós anunciemos outro evangelho, além do que eu já anunciei a vocês. O evangelho que eu anuncio a vocês é o evangelho que nós anunciamos, que nós, os apóstolos, anunciamos. Tá? Não existe outro evangelho. Não há outro evangelho.
tá? É, Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Isto é, o evangelho do judeu é o mesmo evangelho do grego. O evangelho do grego. Não existe outro evangelho, tá? Existem alguns detalhes sobre circuncisão e incircuncisão que nós iremos aprender aqui neste vídeo. Então, o evangelho era o mesmo. Perfeito, professor Ferreira. O evangelho era o mesmo. Agora, o segundo ponto. O evangelho que Paulo pregava foi aprovado pelos apóstolos de Jerusalém. Deixa eu deixar claro aqui para vocês. Pedro, Tiago e João estiveram com Cristo, foram testemunhas oculares de Jesus, seguiram a Jesus. E eles foram as colunas da igreja e os fundadores da igreja. Imagina eles pregarem um evangelho, depois aparecia um apóstolo, 5, 6, 10 anos depois, com outro evangelho, indo contra o evangelho desses apóstolos. O que iria acontecer? Esse apóstolo que surgiu depois não ia ter credibilidade nenhuma. E era justamente o que estava acontecendo com Paulo aos Gálatas. Paulo estava perdendo a credibilidade, porque estava pregando que não precisava os gentios circuncidarem. Aí Paulo precisou mostrar que é o mesmo evangelho, gente. Eu não estou contra Pedro, nem contra Paulo. Ou melhor, nem contra Tiago, é o mesmo evangelho. Paulo escreveu a carta aos Gálatas justamente para provar que é o mesmo evangelho e não outro. Aí Paulo diz e Paulo precisava, portanto, que o evangelho que ele pregava fosse aprovado pelos discípulos de Jerusalém. Precisava. Então, para isso, ele explica aos Gálatas que o que ele prega foi aprovado pelos apóstolos. Quer ver? Vá. Abre aspas. O evangelho que Paulo pregava foi aprovado pelos apóstolos de Jerusalém. Abre aspas para Paulo, Gálatas 2:9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles à circuncisão. Observe, Paulo foi a Jerusalém, falou do evangelho que ele pregava aos gentios, sem circuncisão. Aí o que aconteceu? E conhecendo Tiago e Cefas e João, que eram as colunas da igreja, o que Pedro, Tiago e João fez? Deram-nos as destras, isto é, abençoaram Paulo e o evangelho da incircuncisão, dizendo: vocês vão para os gentios e nós iremos para os judeus. Ou seja, Paulo precisou da aprovação de Pedro, Tiago e João. É tanto que os maiores defensores do evangelho que Paulo pregava no concílio de Jerusalém foram Pedro, Tiago e João. Verdade isso? Abre aspas para Pedro. Vou colocar aqui Pedro. Abre aspas para Pedro. Vamos lá. Isso é o concílio de Jerusalém. Quando Paulo vai ao concílio de Jerusalém. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim também como a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos gentios aqui, um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça de Jesus Cristo, como eles também. Fecha aspas. Aqui Pedro está defendendo Paulo, dizendo: olha, irmãos, nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo, assim como os gentios. Então nós não podemos impor aos gentios um jugo que nem nós, nem nossos pais o podem carregar. Nós não podemos.
Tá? Então, não vamos impor isto aos gentios. Né? Tá bom? Isso é Pedro defendendo o evangelho de Paulo, o evangelho da incircuncisão. Agora veja, Tiago. Agora veja, Tiago. Vá. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Homens e irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois, depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso, julgo, Tiago falando, que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Fecha aspas para Tiago. Tiago está dizendo, amados, Paulo havia falado, Paulo e Barnabé, Pedro também havia falado, defendendo Paulo, aí agora se levanta Tiago do Conselho de Jerusalém, diz, amados, não devemos perturbar os gentios. Vamos apenas escrever que eles se abstinham dos ídolos, da prostituição e da carne de animal sufocado, nada de circuncisão. Não vamos impor aos gentios os costumes judaicos. Tiago, Tiago, no Concílio de Jerusalém. Será que já dá para você começar a entender a diferença entre o evangelho de Tiago, de Pedro e o de Paulo? Ou seja, era o mesmo evangelho, a diferença era apenas que a circuncisão, por questão de costume e de cultura para os judeus e para os gentios não havia circuncisão? Dá para perceber isso? Dá para começar para perceber? Mas que o evangelho é o mesmo, ou seja, o evangelho de Paulo foi aprovado pelos discípulos em Jerusalém, precisava ser aprovado. Perceberam isso? Perceberam isso? O evangelho de Pedro e de Tiago aprovado por Paulo, pois era dado por Deus. Agora vamos ver Paulo aprovando o evangelho de Pedro e de Tiago. Paulo aprovando o evangelho de Pedro e de Tiago. O GG diz que o evangelho de Pedro e de Tiago era o evangelho da lei, mas o de Paulo era o evangelho da graça, revelado por Deus, que Paulo não recebeu de homem algum. Quando Paulo diz que não recebeu o evangelho de homem algum, Paulo não está dizendo que Pedro recebeu também, não. Nem que João recebeu, nem que Tiago recebeu. Não. Paulo está defendendo dentro dos Gálatas. Olha, Gálatas, esse evangelho que eu recebi foi Deus que me deu. E a prova de que foi Deus que me deu, de que foi Deus que me revelou, é que os apóstolos de Jerusalém o aprovaram. Não haveria como Paulo provar que ele estava pregando um evangelho de Deus sem a aprovação dos apóstolos que tiveram com Jesus, que andaram com Jesus, que seguiram com Jesus. Vocês conseguem entender isso? Você consegue entender isso, GG? Segue. Vamos lá. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. Gálatas 2:8. Paulo está dizendo, ó, o evangelho da circuncisão que Pedro prega, que não é outro evangelho, é o mesmo que eu prego, é um evangelho só. A diferença é que Pedro pega circuncisão para os judeus e eu incircuncisão para os gentios. Esse evangelho de Pedro, que Pedro prega, foi dado por aquele que operou eficazmente em Pedro. É o mesmo que operou também em mim com eficácia. Assim como Deus deu, Deus revelou a Pedro o evangelho da circuncisão. Revelou também a mim o da incircuncisão. O evangelho é o mesmo, gente. O problema é só circuncisão para judeu e incircuncisão para gentil. Mas é o mesmo evangelho. Tanto de Pedro foi eficazmente dado por aquele quem Deus, e o meu também é eficazmente operado por aquele que Deus. O mesmo que operou em Pedro é o que operou em mim. O mesmo, é a mesma coisa. É o mesmo evangelho. É o mesmo evangelho. GG, se GG quiser o desenho aqui. Agora, então, por que Paulo estava, então, justificando aos Gálatas? Paulo estava justificando aos Gálatas que o evangelho que ele pregava era o mesmo dos apóstolos e aprovado pelos apóstolos, pois os Gálatas o estavam desprezando.
Ou seja, quando Paulo vai falar, ó, insensatos Gálatas, vocês passaram da graça de Cristo para outro evangelho, mas não é outro evangelho, não. Paulo vai justamente justificar, justamente explicar que o evangelho é o mesmo. Paulo escreve aos Gálatas não para dizer que Paulo prega um evangelho diferente do de Pedro, não. Paulo escreve aos Gálatas justamente para dizer que o evangelho que ele prega é o mesmo de Pedro, é o mesmo de Tiago, aprovado por Pedro, aprovado por Tiago. Por quê? Porque os Gálatas estavam querendo abandonar o evangelho que Paulo pregava, dizendo: ah, não, eu vou ficar com Pedro, que eles são as colunas, eles viram Cristo, eles andaram com Cristo. Entendi, vocês entenderam isso? Então Paulo escreve justamente para justificar que o evangelho é o mesmo. Será? Olha só. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Isso é Paulo falando. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Pedro está dizendo, escreve aos Gálatas justamente para dizer isso, ó. Deram-nos as destras. Destra aqui é mão direita. Nos abençoaram. Os apóstolos nos abençoaram. Sensatos Gálatas. Vocês pensam que é outro evangelho, mas não é não. Ó, insensatos Gálatas! Ainda que nós mesmos, o anjo do céu, anuncie outro evangelho, insensatos Gálatas, seja anátema, o evangelho é um só, o meu e o de Pedro, ó, insensatos Gálatas. E eles, os discípulos em Jerusalém, deram-nos as mãos, quem? Tiago, Cefas e João. E nos recomendaram que lembrássemos dos pobres e também procurei fazer com diligência, ou seja, procurei obedecer, eu obedeci, Gálatas. O que eles reconheceram o meu evangelho, o evangelho que a gente prega, e recomendou que cuidássemos dos pobres, e eu obedeci na íntegra, eu não fui desobediente a Jerusalém. Eu não estou aqui em rebeldia a Jerusalém, não estou aqui pregando outro evangelho, pregado em Jerusalém, Gálatas. Por sinal, Paulo sempre se justificava ser apóstolo como os demais e sempre se apoiava nos apóstolos para se defender. Olha só. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. 1 Coríntios 4:9. Paulo sempre chamava a credencial dos apóstolos para si, ó, eu como eles também, eles como nós os apóstolos, nós os pregadores do único evangelho. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, os demais quer dizer, assim como eu. Paulo sempre reivindicava o apostolado dos demais apóstolos para justificar o dele. Paulo. Agora, isso aqui é que é lindinho, olha que é bonitinho. Olha o bonitinho aqui. Lindo. Paulo era submisso e obedecia a Jerusalém. Aliás, não teria aceitabilidade apostólica se fosse reprovado por Jerusalém. Chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E, quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e os anciãos em Jerusalém. Atos 16, 1 a 4. Detalhe, isso aqui é depois do Concílio de Jerusalém, tá? Esse episódio se deu depois do Concílio de Jerusalém. Paulo fazia o quê? Paulo obedecia os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, tá? Em Jerusalém. Paulo era submisso a Jerusalém. Não existia outro evangelho. Outro evangelho. Olha aqui, Gálatas
2, 9 e 10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Paulo procurou fazer com diligência as recomendações de quem? Dos apóstolos de Jerusalém. Tiago, Cefas e João. Tiago, Cefas e João. Portanto, amados, conclusão, GG. Paulo não pregava outro evangelho. O evangelho era o mesmo. A única diferença era que a circuncisão era pregada entre os judeus. É tanto que o próprio Paulo, quando estava com os judeus, ele fazia o quê? Ele defendia a circuncisão. Ele disse: ó, Timóteo, circuncida aí. Aí você diz: não, isso aqui era do início do ministério de Timóteo. Não, filho. Não. Você faz o seguinte: você pega o texto, ó. Chegando a Derbe e Listra. Pega isso aqui, Atos 16, 1, e pega a sequência, o contexto do capítulo 15, o final do capítulo 15, você vai ver que é depois do Concílio de Jerusalém. Quando Paulo ia pregar entre os judeus. Se ia pregar entre os judeus, ia. Então, Timóteo, circuncida, todo mundo sabe se é grego, vai lá, circuncida bonitinho, porque entre os judeus é pregada a circuncisão, entre os gentios não é pregada a circuncisão. E nós vamos passar por sinagogas de judeus. Então vamos pregar a circuncisão e cumprir os decretos de Jerusalém. Qual decreto de Jerusalém? Aquele que está lá estabelecido, foi estabelecido no Concílio de Jerusalém. Pedro, Tiago e João ficavam com o evangelho da circuncisão para os gentios, e Paulo com o evangelho da incircuncisão, ou melhor, Pedro, Tiago e João, evangelho da circuncisão para os judeus, e Paulo, evangelho da incircuncisão para os gentios. E Paulo, quando estava diante dos judeus, fazia o quê? Obedecia, por questão de costume. Então, circuncisão para judeus, incircuncisão para gentios. Não eram dois evangelhos. Não eram dois evangelhos. Se a circuncisão fosse implementada aos gentios, aí estaria errado. Por que estaria errado? Porque aí estariam pegando costumes legais judeus e implementando nos gentios. Mas isso não era permitido nem por Paulo, nem por Pedro e nem por Tiago. O próprio Paulo, Pedro e Tiago decidiram que aos gentios não deviam impor a circuncisão. Aí alguém vai dizer: não, mas Pedro queria obrigar os judeus, os gentios a circuncidar na Galácia. Não. Quando Paulo repreende Pedro em Gálatas 2, e Paulo, eu repreendi na presença de todos, porque não andava de conformidade com o evangelho, isto é, com o acordo que eles haviam estabelecido. Qual era o acordo? Evangelho de circuncisão para judeus, evangelho de circuncisão para gentios. Mas o pecado de Pedro foi quando ele comia com os gentios. Aí quando chegaram os de Tiago da circuncisão, Paulo disse que ele foi se retirando. Foi se retirando. Aí Paulo foi repreender Pedro e disse: tu, sendo judeu, não anda como judeu, anda como gentil, e queres obrigar os gentios a circuncidar? Por que Paulo falou isso? Porque Pedro estava obrigando? Não, porque Pedro foi se retirando. Pedro, ó, deixa-me sair aqui, tal. Eu sou da circuncisão, deixa de me retirar. É só você pegar o contexto. Então Paulo lançou na cara de Pedro que um acordo que eles haviam feito em Jerusalém. E que o próprio Pedro, como vocês viram no início do vídeo, disse: ó, irmãos, nem nós, nem nossos pais andamos de conformidade com a lei, então vamos deixar os gentios à vontade, não vamos perturbar os gentios. Ou seja, o que Paulo estava fazendo era lançando na... Por isso que Paulo diz: eu lancei na cara, eu resisti na cara. Por quê? Porque era um acordo que havia sido feito. Então era um único evangelho, não eram dois evangelhos. Havia o costume da circuncisão para os judeus e da incircuncisão para os gentios. O mesmo evangelho. Tá bom, GG? Tá bom? Bacana? Abraço. Legal? Beceda? Sababa? Mande chamar. Sababa, Beceda? Ali Beceda. Ali Sababa. Ô, GG, por favor, né? Pelo amor de Deus. Parar, né, com essa palhaçada.